Olá, mais uma vez nós estamos juntos para uma palavra da parte de Deus ao seu coração e nós vamos trabalhar o tema hoje, a conversão de Saulo. Nesse instante eu quero cumprimentar todos os nossos irmãos, os nossos amigos com a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus é muito linda quando trabalha o nosso interior e nós vamos dar aqui o ênfase que a palavra de Deus chegou ao coração deste grande homem, a qual se converteu para fazer a grande obra de Deus. A conversão de Saulo de Tarso. Seguindo o versículo de Atos 9, 3 e 5, diz: seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Como é maravilhoso vermos esse texto que o próprio Jesus, depois de ressuscitado, ele se apresenta agora em uma condição a qual Paulo, mesmo não conhecendo anteriormente, mas conhece a voz que está falando a ele. E quando ele conhece a voz, observe que o próprio diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E a resposta então imediata: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus havia apresentado-se a um discípulo, a um diácono, a qual foi morto aos pés deste homem. Quem sabe o próprio Saulo de Tarso viu a expressão do diácono Estevão quando ele ali pôde cair de joelhos, cair ali no chão, erguer a mão para o céu e dizer: eis que vejo o céu aberto e aquele Jesus que havia sido ressurreto está sentado à direita de Deus. O que é interessante é que o primeiro a ver Jesus, depois de ressurreto, assentado à destra de Deus, é Estevão. O segundo, quem sabe nessa visão, está ouvindo a voz daquele que está sentado à destra de Deus e contemplando o trabalho dos apóstolos, dos discípulos que estavam fazendo a obra. Mas este homem ainda não estava entendendo, compreendendo o plano que Deus já até tinha traçado também para a sua própria vida. Não é Paulo aqui que se converte, não é Paulo que aceita Jesus. Aqui, Deus faz com que Saulo encontre-se diretamente com Jesus. Ele vê a obra de Jesus. Isso como é maravilhoso entendermos que tem coisas que acontecem na nossa vida que são mistérios que Deus se revela para cumprir a sua palavra. Vemos na condição da conversão de Saulo de Tarso que esse homem, ele passa a ser um homem a partir de agora mudado. E é isso que nós podemos dizer, que a conversão chegou na vida deste homem
Saulo de Tarso, a qual era um fariseu criado pelo seu pai, mesmo sendo também um judeu de nascença, mas seguia realmente ao pé da letra da Torá, porque a Bíblia diz que este homem era zeloso. A conversão de Saulo. Conversão é mudança de direção. Conversão é novo nascimento. E isso está chegando na vida do apóstolo, desse amado irmão que a partir de agora ele tem um encontro com o Senhor. A conversão de Saulo muda por completo a direção da vida de Saulo de Tarso. O novo nascimento. Quem sabe aquilo que Jesus Cristo havia dito a Nicodemos, quando aquele mestre que também ensinava na sinagoga, aquele rabino, chega para Jesus e queria saber o que deveria fazer para ganhar a população, ganhar a massa. Queria ele ter uma aula de liderança com este Jesus. E Jesus, no capítulo 3 de João, ele dá a primeira aula para o mestre. Você quer realmente mudar de vida? Você quer que você tenha isso daqui para frente? É necessário nascer de novo. E quando Jesus está falando a Nicodemos, ele diz, nascer de novo, porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, também não pode entrar no reino de Deus. Então aqui é preciso dizer que conversão é mudança de direção. Jesus mudou a direção do olhar de Saulo. Quem sabe, naquele momento em que ele cai ali em terra, sem poder ver com seus olhos físicos, porque já não conseguia enxergar mais devido àquele encontro, Jesus trabalha na visão espiritual. Jesus está mudando toda a visão interior deste homem. A direção dele estava de um olhar somente para com a lei, mas agora Jesus está mudando a direção para olhar para a graça que Deus estava revelando a ele. A partir de agora, ele tem que entender que não era a lei mais, mas sim a graça de Deus. A direção do olhar de Saulo foi maravilhosamente alcançado quando ele não podia mais ver com os olhos físicos. Deus abriu os olhos espirituais de Saulo. Jesus se revelou pessoalmente a Saulo. Quando Jesus se revela pessoalmente, parece que ele estremece o interior deste homem, a qual anteriormente, aqui do versículo do capítulo 9, antes do capítulo 9, você vê esse homem, como diz, respirando ameaças. Isso quer dizer, ele estava como um animal bravo. Ele não aceitava nenhuma pessoa que pudesse falar de Jesus, porque ele recebe cartas para exatamente documento que pudesse prender e matar todos aqueles que falavam desse nome de Jesus. Jesus agora se apresenta pessoalmente a Saulo e faz uma mudança no seu interior. Jesus, então, neste momento que revela a Saulo, ele está trazendo algo para o interior deste homem tão importante. E Jesus está dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitar contra aguilhões. Verás
quanto padecer por esta causa. Jesus está então mostrando pessoalmente aquilo que a partir de então seria a vida de Saulo de Tarso. 3. Jesus revelou a graça salvadora através da fé a Paulo. Isso é muito importante quando a graça de Deus é revelada dentro do nosso interior. Isso aqui é algo que podemos observar em todo o Antigo Testamento. Essa graça estava oculta, escondida. Somente aqueles a qual Jesus estava revelando pessoalmente. Jesus, no seu ministério, esforçou-se para deixar essa graça revelada no coração dos discípulos. Os discípulos entenderam a graça revelada de Cristo a partir do primeiro momento que tem o encontro com a graça de Deus. E essa graça então fez com que eles pudessem já receber naquela manifestação do Pentecoste a unção do Espírito e eles pudessem fazer a obra de Deus. Saulo era um homem zeloso pela lei. Ele caminha distante, mas se aproxima de Jerusalém, porque há um movimento que está crescendo dessa igreja que nasce. E encontramos que a igreja já ultrapassa o número de 5.000 pessoas. Isso é quando estavam reunidos ali. Então nós observamos que Jesus começou a operar junto aos seus discípulos. Cresceu a igreja do Senhor. Aqueles que são retirados para fora de um mundo perdido, estava crescendo o ministério da igreja. E Deus está mudando agora um homem que vai servir de vaso, de instrumento para esta igreja. A mudança de direção. Talvez eu falo com você que está me assistindo. Para fazer as coisas de Deus, é preciso ser convertido de verdade. Conversão é mudança de direção. Não dá para servir ao Senhor se não tiver mudança de vida. Não dá para ser um crente de verdade se estiver ligado às coisas mundanas, às coisas que não agradam a Deus. E isso é importante dizer, nascimento, um novo nascimento. Todo aquele passado, Deus não quer que aconteça mais na sua vida. E a partir dessa mudança de direção é que nós dizemos que vamos ver Jesus na vida daqueles que servem a Ele. Nós temos a conversão de Saulo quando ele recebe essa luz do céu que brilhou no seu caminho. Quem sabe o Senhor quer revelar ainda neste dia, uma luz brilhar na sua mente, no seu coração. Transformação na mente de Saulo. Saulo teve a sua vida completamente regenerada. A sua faculdade intelectual foi regenerada, pois seu encontro com o Senhor trouxe-lhe a luz, a mente. E observamos em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele está dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça só é revelada àqueles que buscam para ser salvos. Salvo pela graça e por meio da fé. A salvação só através da fé. Quando nós precisamos exercitar
aquilo mesmo que não vemos, mas cremos que Jesus Cristo ressuscitou e garantiu a eternidade àqueles que puderem segui-lo. Então, a faculdade intelectual precisa ser transformada, ser convertida. Saulo e a doutrina da conversão. A conversão começa no arrependimento. Arrependimento, isso é interessante porque arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos pecados, pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Arrepender-se é algo que mostra que você está numa direção diferente. Quando você começa a entender que você precisa estar livre daquilo que te escravizava. Arrependimento é a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isso entendemos que Lucas 15:10 aconteceu isso, quando aquele homem pôde cair em si, olhar para o seu estado miserável que estava, mas ele tem uma atitude na sua mente de mudança de atitude. Aquele homem que tinha desperdiçado tudo da casa de seu pai, aquele homem cai em si. O seu interior fala mais alto e disse: como eu posso estar aqui perecendo de fome quando na casa de meu pai há muita abundância? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Não interessa se ele me aceita ainda como um dos seus filhos, mas basta eu desfrutar daquilo que lá possui. Este homem tem uma mudança de atitude e volta para a casa paternal, volta para o braço do pai, para ali poder, como na sua mente, dizendo que ele faça como um daqueles empregados que lá estão. Não sabia ele que o pai o aguardava e esperava com um vestido novo, com um sapato novo, com um anel para colocá-lo no seu dedo. E quando ele chega à porteira da sua casa, o pai sai correndo ao seu encontro e faz uma festa. Aplico para você, meu irmão, minha irmã. Quem sabe você que está longe dos caminhos do Senhor, é necessário de dizer que a graça de Deus pode lhe alcançar. Volte, arrependa-se, se converta, muda de vida, muda de direção e as coisas podem mudar também para você. 3 faculdades interiores transformadas. Como falamos da faculdade intelectual, nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. Temos aqui uma ilustração da tricotomia humana e as suas faculdades. Como nós podemos mostrar a tricotomia humana? As faculdades do espírito, faculdades da alma e as faculdades do corpo, os sentidos do corpo. No espírito humano, a faculdade que está consciência, a faculdade de esperança, de fé e amor. Então, na condição do homem interior, o espírito do homem tem consciência, tem a esperança, tem a fé
e tem o amor. Nas faculdades da alma, temos o intelecto, a vontade e o sentimento. Os 5 sentidos do corpo, a faculdade do corpo: visão, audição, tato, olfato e paladar. Essa tricotomia humana, aonde a Bíblia diz, quando precisamos estar pleno diante de Deus, a palavra de Deus diz que precisamos estar sendo santificados em espírito, na alma e no corpo. As faculdades da alma, o intelecto, a vontade e o sentimento. Essa alma se entrelaça com o espírito. A alma se entrelaça com o corpo. Entre o entrelaçamento da alma com o espírito, nós temos o coração. Entre o entrelaçamento da alma e o corpo, nós temos a mente. Nós temos algo que funciona como que pudesse produzir no ser vivo. Se pegarmos alma e corpo, essa mente vai produzir, junto com a alma e o corpo, os instintos da sobrevivência desse corpo. Aqui, a alma e o espírito, produzimos algo que é espiritual dentro do ser humano. Deixo claro para você que Deus quer trabalhar nas faculdades da tua alma, que precisa ser transformada pelo teu intelecto, pela tua volição, a vontade, pelo seu sentimento, as suas emoções. A palavra de Deus precisa trabalhar nessa alma. E fazendo isso acontecer, você passa a ser uma pessoa convertida no seu interior. A conversão, ela vem de dentro para fora. A conversão verdadeira começa lá no íntimo do interior de um ser humano e vem para fora. Não dá para santificar alguém de fora para dentro, mas de dentro para fora, através da palavra de Deus. Faculdades da alma humana. O intelecto, conhecimento do pecado. Intelectualmente, você vai ver em Romanos capítulo 12, 1 e 2, a palavra de Deus diz que sejamos transformada a nossa mente para apresentar um culto racional ao Senhor nosso Deus. Então a faculdade do Espírito, do teu interior espiritualmente, vai ser trabalhada e você apresentará um homem novo diante do Senhor. A faculdade das emoções, sendo trabalhada aquilo que aconteceu com o salmista, e no Salmo 51 ele expressa: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. O salmista, ele está com um sentimento de arrependimento e ele está pedindo no seu interior, ao ponto de continuar o versículo, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto
E ele está, então, todo esse capítulo, todo esse salmo, melhor dizendo, 51, mostra o quanto ele está no seu interior, entendendo que precisa a cada dia mais dessa conversão interior. Faculdade da volição, algo que está na sua vontade. Quando a conversão chega até você, a volição não fará mais o que queres, mas farás a vontade de Deus. Isso está na condição do livre-arbítrio. Você não é obrigado, mas quando você quer haver uma mudança no seu interior, é como aconteceu com Saulo de Tarso. No caso, Saulo, ele ouviu a luz do Senhor. Eu quero que neste dia, a luz do Espírito Santo abra sua mente, esclareça o seu coração e mude a sua vontade. Não farás mais a sua vontade, mas a vontade de Deus. Não será por obrigação, mas livremente adorará ao Senhor, Deus Criador. Aceitará Jesus para viver uma vida nova, uma novidade de vida. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Eu quero orar por você neste momento e poder abençoar sua vida e que o Senhor continue fazendo algo maravilhoso na sua vida. Deus, neste momento, com aqueles que estão me assistindo, Pai, vem abençoar de forma gloriosa a sua vida espiritual e que Ele possa, Senhor, alcançar a Tua graça a cada dia. Revela, Senhor, mais de perto a graça salvadora. É o meu pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e assim é a forma de você contribuir com o nosso canal. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Na paz do Senhor.